Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem, você e sua família. Meu querido amigo adolescente, muita saudade de você, tá? Estamos aqui ansiosos para estarmos juntos mais uma vez, mas enquanto não é possível, nós vamos tocando aqui a nossa vida nas nossas mídias sociais, usando a internet e conversando um pouco sobre assuntos diversos aqui sobre a palavra de Deus. Nós vamos falar um pouquinho hoje, querido, sobre propósito. Propósito. Qual que é o propósito de Deus? Por que que Deus te colocou aqui neste mundo? Por que que Deus te colocou nessa sociedade, neste tempo? Por que que Deus salvou você e te deu o Espírito Santo? Propósito. Propósito para o qual Deus tem colocado você no meio social que você vive, no núcleo familiar que você vive. Todas as coisas foram feitas para Deus, por Ele. Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz isso, que Deus ele fez todas as coisas para a sua glória. Então você tem um propósito. Assim como essa ferramenta aqui, é de vital importância para mim, para o meu trabalho. Se eu abro ela aqui, um pincel. Sem essa ferramenta eu não consigo trabalhar, eu sou um pintor. Essa é a principal, entre outras tantas, mas sem essa aqui eu não consigo fazer o meu trabalho. Você nas mãos de Deus e eu, todos nós temos um propósito. Deus ele nos criou com um propósito e ele nos salvou com um propósito principal. Qual seria esse propósito principal? Louvor e a glória do seu nome. E existe uma máxima, pessoal, que a gente precisa de entender. O Evangelho de Mateus, Jesus falando aos fariseus, e os fariseus perguntam para ele qual o maior mandamento. Eles perguntam, mestre, qual o maior mandamento? É claro que eles não estavam dizendo a verdade, não estavam sendo sinceros, por quê? Porque eles não consideravam Jesus um mestre e eles conheciam da lei como ninguém. E Jesus, então, ele dá uma instrução: amará o seu Deus sobre todas as coisas, mas ele deu também um segundo mandamento: amará o seu próximo como a si mesmo. Então, dentro desse projeto de Deus, de que eu e você tenhamos o propósito principal de honrar o seu nome, de amá-lo incondicionalmente, ele também nos dá essa segunda ordem, que é um outro mandamento semelhante a esse, que é amar o próximo como a si mesmo. E quando nós falamos de jovens, adolescentes, vocês, às vezes é possível em algum momento uma pessoa muito jovem ela não entender qual o propósito de Deus para ela, e uma das razões pelas quais às vezes as pessoas não conseguem ter esse senso de que Deus tem, de que Deus conta com ela, que ela é parte de um quebra-cabeça para Deus usar e realizar o propósito que ele tem, e você, consequentemente, realizando o propósito que Deus tem na sua vida, você realiza os seus propósitos, porque os seus sonhos, eles passam então a ser os sonhos de Deus. Nós falamos em uma escola dominical um tempo atrás sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele nos leva a sonhar os sonhos de Deus. E nós realizamos os propósitos de Deus através de nós e, consequentemente, os nossos próprios propósitos. Porque há um alinhamento, há uma coerência entre o que nós desejamos e o que o próprio Deus deseja. E uma das coisas que às vezes faz uma pessoa muito jovem, porém já com consciência, com poder de escolha e de decisão, achar
que Deus às vezes não tem um propósito específico para ela, porque a pessoa às vezes ouve tanto, Deus tem um propósito com você, Deus tem um propósito com a sua vida, mas ela não vê algo acontecer específico. Uma das razões pelas quais às vezes pessoas jovens deixam de acreditar que Deus quer realizar algo através da vida delas é justamente pelo fato delas serem muito jovens. Mas a carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 12, o apóstolo diz assim: ninguém despreze a tua juventude, mas sê tu um exemplo aos fiéis, em palavra, em conversação, em caridade, em espírito, em fé e em pureza. Olha para você ver, Paulo falando com um jovem, o jovem Timóteo. E Deus, ele conta com você neste momento. Você vive o momento certo. Você está na época certa da história da humanidade para viver esse projeto. O maior mandamento da sua vida é esse. Jesus disse, também escrito em Marcos, capítulo 12, versículo 30. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o propósito da sua vida. Amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Que esse venha a ser seu primeiro e maior alvo. Nós nascemos para agradar a Deus, para adorá-lo, para glorificá-lo, mas principalmente para amá-lo. Entende? Deus nos ama incondicionalmente. Ele deseja que façamos o mesmo por Ele. O nosso amor por Deus deve ser em atitudes que o agradam. João 3, versículo 16, texto áureo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nascemos para agradar a Deus e amá-lo incondicionalmente. Esse é o nosso principal propósito. Mas não podemos esquecer também, queridos, amados irmãos, que nós também precisamos amar as pessoas, precisamos amar o nosso semelhante. E aí a pergunta que nos vem à mente: quem é o nosso semelhante? Quem é o nosso semelhante? O nosso semelhante é aquele outro ser criado por Deus que está perto de nós. O nosso semelhante é alguém que nós vamos compartilhar com ele os valores do Evangelho de Jesus Cristo. O propósito, então, da sua vida é amar a Deus, amar o seu semelhante e viver uma vida que glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Pense comigo o tamanho da sua importância. Nós temos um corpo. O nosso corpo é composto por vários membros. Se você machuca uma parte do seu corpo, um dedo, por menor que seja, isso vai te fazer muita falta. Isso vai doer o seu corpo todo. Você é uma parte importante para Deus. Você é importante para o projeto que Deus tem na sua vida. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. O fruto do Espírito de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. No notável capítulo de Paulo sobre o amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Olha o que diz. 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu me tornaria como bronze ressoante ou um símbolo tilitante. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, entendendo todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse amor, eu nada seria. Então nós devemos amar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos.
E para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós precisamos, muito simples, amar a Deus sobre todas as coisas e nos amar. Entender que Deus conta conosco e nós somos importantes para Deus. Nós somos criados para servir a Deus. Nós somos criados para servir a Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Ele já havia preparado. Essas boas obras Deus já tem preparado para nós. Sempre que você serve alguém de alguma forma, você está, na verdade, servindo a Deus, cumprindo um de seus propósitos. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. Qual serviço? O serviço ao seu semelhante. Nós fomos feitos para uma missão. Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus está atuando no mundo e quer que nós nos juntemos a Ele. Essa atribuição é conhecida como uma missão. Nós somos cooperadores de Deus. Existem homens na Bíblia Sagrada que ficaram famosos por cumprir o propósito que Deus tinha na vida deles. Por exemplo, Davi, que foi o rei, Maria, que foi a mãe de Jesus, o apóstolo Paulo, João Batista, Jesus, o próprio Jesus cumpriu o que Deus tinha para ele. Deus, ele tem também um propósito para a sua vida. Deus, ele tem um propósito para você. E como eu disse antes, a sua idade, a minha idade, a nossa condição social, o que nós conhecemos de intelecto, isso pode nos ajudar a exercer o propósito de Deus de uma forma mais eficaz. Mas, na verdade, o que Deus quer que você tenha em mente é que Ele te criou com um propósito específico, de você amá-lo sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Nós fomos enviados, a Bíblia diz que fomos enviados para falar em nome de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Nós somos os mensageiros do amor de Deus e de seus propósitos para o mundo. Olha para você ver quão importante é você entender o seu propósito. Você nasceu, você cresceu, Deus te salvou, Deus te deu o Espírito Santo. E segundo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, você é um mensageiro para falar em nome de Deus para o mundo. Você deve considerar esse objetivo como foco da sua vida, porque nada fará mais diferença na eternidade. Se você pensar hoje que você está vivo, você tem saúde, mas se você começar a pensar que um dia você vai deixar este mundo, você vai ver que o maior propósito que você pode cumprir na sua vida, o seu maior objetivo deve ser esse, agradar a Deus e levar a sua palavra aos que ainda não conhecem. Pense comigo um pouco neste momento. Meu caro amigo, minha amiga, meu adolescente, você que me escuta. O que você tem feito para realizar o propósito que Deus tem na sua vida? Para realizar o que Deus tem preparado para você? Você já está salvo. Deus já te salvou. Você já tem um chamado. Você já sabe que Deus conta com você. João 8, versículo 32, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você já conhece, você já sabe. Então Deus, ele tem expectativas com relação a você, assim como um pai amoroso que ele é, que a Bíblia diz que você, através de Jesus, se tornou filho de Deus. Deus, ele tem um propósito para você e ele tem expectativa ao seu respeito. Que você o ame de todo o coração, que você ame o seu vizinho, que você ame os seus amigos e que você, como escreve Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, que você fale em nome de Jesus
para as pessoas. Deus, ele pensou em tudo. Deus, ele sabe de todas as coisas. João 1, versículo 12 diz: Mas todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Receberam a quem? A Jesus. Creem em qual nome? No nome de Jesus. Então, uma vez filho de Deus, você tem a responsabilidade de exercer este propósito que Deus tem na sua vida. Amá-lo, amar o seu semelhante e trazer as pessoas para junto de Deus. É como essa ferramenta. É também como esta ferramenta. Mas o mais importante é como isso aqui. Esse aqui é um relógio, né? É um modelo de um relógio antigo, um relógio de areia. E eu fico olhando ele caindo e ele parece que cai pouquinho, parece que vai demorar, mas daqui a pouco ele acaba, né? Por que eu estou te mostrando esse relógio? As oportunidades da nossa vida, elas passam muito rápido. Você é muito jovem. Você ainda pode não entender claramente o que Deus tem na sua vida, mas você está vivendo na geração certa, no momento certo da história, para falar em nome de Jesus às pessoas, para trazer luz, para trazer o evangelho àqueles que ainda não conhecem. E com certeza Deus vai te abençoar. Deus, então, sendo seu pai, ele sonhou e construiu propósitos para a sua vida muito antes de você nascer. Porém, a diferença entre Deus e os seus pais é que ele é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas e em todos os lugares ao mesmo tempo, diferente dos seus pais. Então é necessário que você entenda que Deus, sendo onisciente, ele não erra, ele não se engana. E o propósito que ele tem para a sua vida, que por meio desse propósito você vai alcançar a sua felicidade. Lembra-se que quando falamos sobre o Espírito Santo, dizemos que o Espírito de Deus, ele nos faz sonhar os sonhos de Deus. Nós começamos a ter a mente de Cristo. Então, se realizarmos os propósitos de Deus, nós também alcançaríamos uma realização plena, porque também seriam os nossos próprios propósitos. Deus, como Pai, ele te ama e deseja o seu melhor. Deus tem o melhor para você. Olha o que diz Jeremias capítulo 29, versículo 11 e 12. Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O meu desejo nessa pequena videoaula, nesse pequeno comentário que nós fizemos aqui, é que você, meu caro adolescente, que você busque a Deus, que você seja luz nesse mundo, que você entenda que Deus te colocou na época certa, você não é um acidente, você não é uma escolha dos seus pais, ainda que seus pais tenham desejado muito você, você não veio esse mundo porque seus pais escolheram, mas o próprio Deus te colocou aqui nesta época para que você possa ser um representante dele aqui neste mundo. Que você tenha isso em mente e que você ache em Deus, que você busque a Deus e que você tenha os sonhos de Deus e os objetivos que Deus tem na sua vida, seja também os seus. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e estamos aqui ansiosos para, se Deus quiser, em breve estarmos juntos de novo. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor.